Olá, gente! Então, hoje nós vamos trabalhar as rotas do gênero na página 70 a 73 e depois sentidos do texto da página 79 a 81. Então, aqui para a gente começar, nós vamos falar sobre as receitas culinárias, que nós acabamos trabalhando um pouquinho no início deste capítulo. Então, as receitas culinárias podem ser entendidas como um gênero textual. Trata-se de textos geralmente divididos em duas partes, ingredientes e modo de preparo, que têm o objetivo de, em primeiro lugar, listar tudo o que é necessário para determinado prato e então de ensinar o preparo desse prato detalhadamente. Como vimos até aqui, existem ingredientes essenciais que podem criar as circunstâncias que deem, por exemplo, uma ideia esperada de modo, de tempo e de lugar. Esse cuidado com a descrição do modo de preparo é o que constitui uma boa receita culinária. Sem essas descrições detalhadas, as etapas do preparo e da escrita podem ficar desordenadas, sem clareza de tempo, de sequência e de intensidade. Isso vale para textos de culinária, assim como para todos os outros gêneros textuais. Os objetivos de um texto podem variar, mas qualquer texto sempre dependerá de um uso consciente dos mesmos ingredientes da nossa língua portuguesa. No caso das receitas, poder encontrar e ler um texto que apresente adequadamente as circunstâncias das ações a serem desempenhadas é o caminho certo para não termos mais surpresas na hora de abrir o forno. Observe o seguinte texto sobre o modo de preparo de uma receita culinária. Pede o moleque. Ingredientes. Então aqui é a primeira parte da receita, Uma xícara de chá de água, 2 xícaras de chá de amendoim torrado e sem pele, 600 gramas de rapadura, manteiga para untar. E aí aqui entramos na segunda parte da receita, que é o modo de preparo. Corte a rapadura em pedaços e coloque em uma panela grande com a água. Leve ao fogo alto, 200 graus a 220, mexendo às vezes até a rapadura derreter e começar a ferver. Pare de mexer e continue cozinhando até atingir o ponto de baladura. Unte uma superfície lisa com manteiga. Junte o amendoim e retire do fogo. Mexa com uma colher de pau até a calda começar a engrossar e ficar opaca. Despeje a mistura sobre a superfície untada e espalhe-a com uma espátula. Quando começar a endurecer, corte o doce em retângulos. Deixe esfriar e depois guarde em recipiente hermeticamente fechado. Então, prestando atenção aos verbos da receita, responda aos itens. A. A ordem na qual os verbos aparecem, isto é, a ordem das ações, poderia ser modificada? B. Como você descreveria os verbos que você leu? Eles contam uma história ou têm alguma outra função? 2. Esse texto lhe parece difícil de ser compreendido? As instruções são suficientes para que qualquer pessoa de qualquer idade saiba preparar o prato? 3. Para que um leitor entenda esse texto e execute as ações descritas, existe a necessidade de que, além de interpretar as palavras, ele tenha alguma experiência na cozinha? Então, fechamos essa parte e vamos aqui, para a segunda parte dos sentidos do texto. Sempre ou quase sempre que pensamos em lobo, lembramos da história da Chapeuzinho Vermelho. Nessa narrativa, há um lobo muito mau que persegue uma menina muito doce e sua bondosa vovozinha. Na narrativa que você lerá a seguir, também há um lobo de caráter duvidoso. No entanto, ocorre nele uma incrível transformação graças ao amor que pode ser transmitido por meio da culinária. Leia o texto atentamente para compreender como isso aconteceu. Então vamos lá. A fome do lobo. Na mesma manhã, o porco-espinho acordou bem disposto, muito bem disposto. Ouriçou os espinhos e foi passear sob o sol à procura de amigos. Uhul! Ele chamava para um lado. Ele chamava para o outro. E assim procedia, quando de repente surgiu sobre ele uma sombra fria,
uma mancha escura, o dia apagou. Então o porco-espinho olhou para cima e viu aquele lobo enorme, com a boca aberta, os dentes pontudos, a baba escorrendo. Ui, gemeu o porco-espinho. Acabou a brincadeira. Vociferou o lobo, porque agora eu vou te comer. Mas aconteceu de a inteligência do porco-espinho ser maior do que a fome do lobo. E antes que a boca do lobo se fechasse sobre ele, o porco-espinho respirou fundo, se eriçou todo e falou: O senhor quer me comer? Eu? Mas eu sou todo espinhudo, não sou bom para o repasto. Se me comer, vai espetar a boca, vai machucar a língua, porque o senhor não procura um bicho mais macio para saciar o seu apetite? O lobo fechou a boca, engoliu a baba, pensou que o porco-espinho tinha razão, e seguiu pela floresta bem contrariado e bastante faminto. E andou tanto, e estava tão tonto de fome, que chegou à cidade sem perceber. E assim, varado de fome, entrou pelo primeiro portão que encontrou aberto. A noite já caía e o lobo, sem a mínima paciência, decidido a comer até cobra, bateu à porta da minha casa. Toque, toque, toque. Eu abri uma pequena fresta e murmurei: Mãe, tem um lobo aqui. Pergunto o que ele quer. O que o senhor quer? Mas o lobo não se fez de rogado. Tratou de empurrar a porta e todos puderam ver aquele bicho enorme com a boca aberta, os dentes pontudos, a baba escorrendo. Acabou a festa, vociferou o lobo sem dó, porque agora eu vou jantar todo mundo. Mas antes que a boca do lobo se fechasse sobre a minha família, a minha avó se adiantou e disse: Jantar todo mundo? Ô menino, não diga bobagem. Se está com fome, senta aqui à nossa mesa. Vem, põe o guardanapo no colo. Segura este garfo direito, filho. E por favor, abre a boquinha. Mais, isso. Ai, que amor. E agora você vai saborear a melhor macarronada do mundo. O lobo comeu e pediu bis. Não sabia como agradecer e se desculpou por seus modos. No final da noite, tomamos café com bolo na varanda. E antes de partir, o lobo garantiu que voltaria para experimentar outras delícias da vovó. E assim esta história termina feliz, muito feliz, porque aconteceu de a bondade da vovó ser maior, bem maior do que a fome do lobo. Então, em relação ao texto, no início do texto há o seguinte trecho: E assim procedia, quando de repente surgiu sobre ele uma sombra fria, uma mancha escura, o dia apagou. Por que se afirma que o dia apagou? 2. Quando o lobo apareceu para o porco-espinho, sua aparência já sugeria a fome que ele estava sentindo. Descreva o aspecto do lobo nesse momento da história. 3. Por que se pode afirmar que a inteligência do porco-espinho foi maior do que a fome do lobo? 4. Quando chegou à cidade, o lobo invadiu uma casa para jantar a família que nela habitava. No entanto, a história toma um rumo inesperado. Explique o desfecho. 5. É possível considerar que, em A Fome do Lobo, a comida é associada ao sentimento de afeto? Por quê? 6. Para responder aos seguintes itens, releia este trecho do texto. O lobo comeu e pediu bis. O que significa pedir bis? B. O que o fato de o lobo pedir bis indica sobre a comida da avó? C. Reescreva esse trecho acrescentando um advérbio ou uma locução adverbial que seja compatível com o contexto. E assim finalizamos mais essa parte. Na próxima aula faremos a correção e depois daremos continuidade. Então, pessoal, um abraço e até lá!